O ano é 2026. O Brasil se prepara para as eleições mais acirradas de sua história recente. A polarização política atinge níveis alarmantes, dividindo a sociedade em dois campos opostos: os conservadores e os progressistas. Em meio a esse turbilhão, dois candidatos ao Senado, Eduardo e Gabriel, representam a personificação dessa divisão. Eduardo, herdeiro de uma tradicional família de políticos do Pátria Amada, um partido de direita que defende valores conservadores, é a imagem do homem de bem, do patriota convicto. Seu discurso inflamado, repleto de promessas de moral e ordem, ecoa entre os eleitores mais tradicionais. Ele é o candidato ideal para o partido, um homem de convicções firmes, que se apresenta como a solução para os problemas do país. Gabriel, por outro lado, é um jovem idealista, porta-voz do Partido Liberdade e Progresso de esquerda, que luta por justiça social e igualdade. Seu carisma e suas ideias inovadoras conquistam a simpatia da juventude e dos movimentos sociais. Ele representa a esperança de mudança, a promessa de um futuro mais justo e igualitário. A campanha eleitoral se transforma em uma batalha campal, onde cada discurso, cada ato, cada gesto é analisado e dissecado pela mídia e pela opinião pública. É nesse contexto de polarização e disputa acirrada que a história de Eduardo e Gabriel se desenrola. Um amor proibido que desafiará as convenções e colocará em risco suas carreiras e suas vidas. O primeiro encontro entre Eduardo e Gabriel acontece em um debate acalorado sobre a reforma da Previdência. As câmeras focam em seus rostos, os olhares cruzam, e uma faísca de atração percorre o ar. Apesar das ideologias opostas, uma conexão inegável se estabelece entre eles. Um magnetismo que transcende as barreiras políticas. No entanto, o medo e a insegurança os impedem de se aproximar. Eduardo, ciente da pressão da família e do partido, teme as consequências de um relacionamento com um adversário político. Sua família, tradicional e influente no partido Pátria Amada, sempre esperou que ele seguisse os passos do pai, um senador renomado, e casasse com uma mulher de boa família, que pudesse dar continuidade à tradição. Gabriel, por sua vez, questiona se a paixão pode superar as diferenças ideológicas que os separam. Ele, um homem de convicções firmes e defensor da justiça social, teme que o amor o afaste de seus ideais e o impeça de lutar por um futuro melhor para o Brasil. O destino, porém, parece conspirar a favor do amor proibido. Em um evento beneficente, Eduardo e Gabriel se reencontram, e a conversa flui naturalmente, revelando interesses em comum além da política. A música, a arte, a paixão pela natureza, pontos de convergência que os aproximam e alimentam a chama da paixão. O segredo do romance, mantido sob o manto da discrição, se torna um fardo que os une, mas também os afasta. A cada encontro furtivo, o medo de serem descobertos se intensifica, alimentando a culpa e a angústia. O amor se torna uma fuga da realidade, um refúgio em meio à tormenta política. A cada encontro, a promessa de que o amor é mais forte do que as diferenças ideológicas, e as pressões sociais se tornam um mantra para enfrentar o peso do segredo. Enquanto isso, no âmbito político, a campanha de Eduardo enfrenta um desafio inesperado. A ascensão de um candidato outsider, um empresário carismático e populista, que ameaça roubar votos do Pátria Amada. Eduardo, pressionado a recuperar o terreno perdido, se dedica cada vez mais à campanha, sacrificando o tempo que antes dedicava ao amor. Ele se vê dividido entre a ambição política e a paixão, um dilema que o atormenta e o coloca à beira do desespero. Gabriel, por sua vez, enfrenta o ataque implacável da mídia, que tenta desmoralizar sua imagem e minar sua popularidade. A pressão da campanha e a necessidade de defender suas posições políticas os afastam ainda mais, intensificando o sentimento de culpa e a sensação de que o amor está se esvaindo. Ele se questiona se a luta por seus ideais vale o preço da solidão e da perda do amor. No meio dessa turbulência, um novo desafio surge: a descoberta do romance por parte de um jornalista investigativo que promete revelar a verdade ao público.
Eduardo e Gabriel se veem diante de um dilema crucial: manter o segredo e arriscar a ruína de suas carreiras, ou assumir o amor e enfrentar as consequências. A história se torna um jogo de xadrez, onde cada movimento pode significar a vitória ou a derrota, o amor ou a perda. A paixão, antes um refúgio, se transforma em uma arma de dois gumes, capaz de destruir ou salvar suas vidas. O jornalista, movido por ambição e sede de vingança, publica a história de Eduardo e Gabriel, expondo o romance proibido ao público. A repercussão é devastadora, e a campanha de Eduardo entra em colapso. O Partido Pátria Amada, em um ato de desespero, exige que Eduardo se afaste da corrida eleitoral e negue o relacionamento, ameaçando expulsá-lo das fileiras. Gabriel, por sua vez, é acusado de hipocrisia e traição, e sua popularidade despenca. O amor que os unia se torna um fardo pesado, uma sentença de morte para suas carreiras políticas. Eduardo, pressionado pela família e pelo partido, se vê obrigado a negar o relacionamento com Gabriel. Ele se apresenta em uma coletiva de imprensa, com a voz embargada pela culpa, e declara que a história do romance é uma invenção da mídia, uma tentativa de difamar sua imagem e sabotar sua campanha. Ele se declara um homem de família, um defensor dos valores tradicionais, e pede desculpas ao público por ter sido alvo de uma armadilha cruel. No entanto, a verdade pesa sobre sua consciência, e o peso do segredo o atormenta. Ele se sente preso em uma teia de mentiras, forçado a negar o amor que sente por Gabriel para salvar sua carreira política e atender às expectativas da família. A cada mentira que ele pronuncia, a culpa aumenta, corroendo sua alma e o aproximando do abismo. Gabriel, por sua vez, se recusa a negar o amor que sente por Eduardo. Em um discurso emocionante, ele assume a responsabilidade por seus atos e declara que o amor não tem ideologia, que a paixão pode transpassar as barreiras políticas e sociais. Ele se coloca como vítima de um ataque hipócrita e preconceituoso, e desafia a sociedade a aceitar a diversidade e a liberdade de amar. Ele se torna um símbolo da luta contra o preconceito e a intolerância, e sua popularidade cresce, apesar da pressão da mídia e do ataque dos políticos conservadores. Gabriel se recusa a se curvar às pressões sociais e políticas, e se coloca como um defensor da liberdade individual e da busca por felicidade. Ele se torna um farol de esperança para aqueles que lutam por um futuro mais justo e igualitário, e sua história se torna um grito de liberdade e amor. A revelação do romance de Eduardo e Gabriel causa um terremoto na sociedade brasileira. A mídia se alimenta da polêmica, e a opinião pública se divide em dois campos: os que condenam a traição e os que defendem o direito ao amor. O Partido Pátria Amada sofre um golpe duro, e a imagem de Eduardo fica irremediavelmente manchada. A base tradicional do partido, formada por famílias conservadoras e defensores dos valores tradicionais, se revolta com a traição de Eduardo e exige sua expulsão do partido. O partido se vê diante de um dilema: sacrificar Eduardo para salvar sua imagem ou defendê-lo e arriscar a perder o apoio dos eleitores conservadores. Gabriel, por outro lado, se torna um símbolo da luta contra o preconceito e a intolerância, e sua popularidade cresce, apesar da pressão da mídia e do ataque dos políticos conservadores. Ele se torna um ícone da juventude e dos movimentos sociais, que o veem como um defensor de seus direitos e de seus ideais. O amor, antes um refúgio, se transforma em um fardo pesado, um peso que ameaça destruir suas vidas. Eduardo, atormentado pela culpa e pela pressão do partido, se isola em sua mansão, evitando o contato com a mídia e com o público. Ele se entrega ao álcool e à solidão, buscando consolo em um amor que não pode ter. Ele se sente traído por Gabriel, que se recusa a negar o amor que sente por ele, e se revolta contra o destino que o obrigou a escolher entre a carreira política e a felicidade. Ele se torna um homem amargurado, atormentado pela culpa e pela frustração, e se afunda em um abismo de autodestruição. Gabriel, por sua vez,
se dedica à campanha, buscando reconquistar a confiança dos eleitores e defender seus ideais. Ele se lança de corpo e alma na luta por um futuro mais justo e igualitário, encontrando na política um escape para a dor e a frustração. Ele se torna um líder carismático e inspirador, que mobiliza a sociedade e a convida a lutar por seus direitos. No meio dessa tormenta, um novo personagem surge. Laura, uma jornalista investigativa que se apaixona por Gabriel. Ela se encanta com sua inteligência, sua paixão e sua luta por justiça social. Ela se torna sua aliada e sua confidente, e o ajuda a superar as dificuldades da campanha. Laura, porém, esconde um segredo. Ela é filha de um poderoso político do Pátria Amada, e seu pai é um dos maiores inimigos de Gabriel. O amor de Laura por Gabriel a coloca em uma situação de conflito, e ela precisa escolher entre o amor e a lealdade à família. Ela se torna uma peça fundamental no jogo político, e sua decisão terá um impacto decisivo no destino de Gabriel e de Eduardo. O dia da eleição finalmente chega, e o clima no Brasil é de tensão e expectativa. Eduardo, com a campanha em frangalhos, se recusa a participar dos debates finais, preferindo se isolar em sua mansão, afogando suas mágoas no álcool. Ele se torna um fantasma, uma sombra de seu antigo eu, atormentado pela culpa e pela dor. A família tenta convencê-lo a voltar para a campanha, mas Eduardo se recusa a se submeter à pressão. Ele se sente traído pelo partido, pela família e por Gabriel, e acredita que a vida política o levou ao fundo do poço. Gabriel, por outro lado, se lança em uma verdadeira maratona de eventos, buscando mobilizar os eleitores e defender seus ideais. Ele se torna um símbolo da esperança para aqueles que sonham com um futuro melhor, e sua popularidade cresce a cada dia. Seus discursos inflamados, repletos de paixão e convicção, ecoam por todo o país, despertando a esperança em corações cansados de tanta injustiça e desigualdade. A noite da eleição é marcada por um confronto dramático. Eduardo, bêbado e desiludido, invade a festa de Gabriel, com o objetivo de confrontá-lo e exigir explicações. Ele acusa Gabriel de ter destruído sua vida e sua carreira política, e o culpa por todos os seus problemas. Ele se deixa levar pela raiva e pela dor, e não consegue ver a verdade por trás da máscara da traição. Gabriel, com o coração partido, tenta acalmar Eduardo, mas as palavras de Eduardo são como facadas em sua alma. Ele se sente traído por Eduardo, que se recusa a acreditar em sua versão da história, e se desespera ao ver o homem que ama mergulhado em um abismo de ódio e ressentimento. Laura, presente na festa, se coloca entre os dois homens, tentando evitar uma tragédia. Ela revela a Eduardo que seu pai foi o responsável por manipular a mídia e destruir sua campanha, e que ele foi vítima de uma conspiração política. A verdade, como um raio, quebra a barreira de ódio que separava Eduardo e Gabriel. Eduardo, finalmente, se dá conta da manipulação que sofreu e se sente envergonhado por ter acusado Gabriel injustamente. A história de Eduardo e Gabriel culmina em um final trágico. Eduardo, com a consciência pesada, decide se retirar da vida pública e se dedicar à recuperação de sua saúde mental. Ele se afasta da política, da família e de todos os seus amigos, buscando paz e redenção em um lugar distante. Ele precisa se reerguer das ruínas de sua vida e buscar a cura para as feridas que a traição causou em sua alma. Gabriel, por outro lado, vence as eleições e se torna senador, mas a vitória é amarga, pois o amor que o unia a Eduardo se esvai, deixando apenas a lembrança de um sonho que se desfez. Ele sente a dor da perda, a angústia da separação e a frustração de um amor que não pode ser. Gabriel se dedica à luta por seus ideais, buscando consolo na militância política e no apoio de seus seguidores. Laura, com o coração dividido entre o amor por Gabriel e a lealdade à família, decide seguir em frente, buscando a felicidade em um novo caminho. O amor de Laura por Gabriel, apesar de ser um amor impossível, a inspirou a lutar por seus ideais e a defender a justiça social. Ela se torna uma importante jornalista investigativa, denunciando a corrupção e a injustiça
e se torna uma voz forte na luta por um futuro melhor para o Brasil. A história de Eduardo e Gabriel é um lembrete de que o amor, em sua forma mais pura, transcende as barreiras da política, da sociedade e da moral. É um grito de liberdade, um chamado à tolerância e à aceitação da diversidade. Apesar do sofrimento e da dor que marcaram o fim de seu romance, a história deles nos convida a refletir sobre o poder do amor, sua capacidade de transformar vidas e desafiar as convenções. O amor de Eduardo e Gabriel, apesar de proibido, despertou uma onda de esperança e de mudança, e inspirou milhares de pessoas a lutarem por seus direitos e por um futuro mais justo e igualitário. A história deles nos mostra que o amor é uma força poderosa, capaz de superar obstáculos e de transformar o mundo. O amor de Eduardo e Gabriel, apesar de ter sido destruído pela hipocrisia e pela intolerância, deixou um legado de esperança e de luta. A história deles nos convida a questionar os valores da sociedade, a lutar contra o preconceito e a defender a liberdade de amar. Que a história de Eduardo e Gabriel nos inspire a construir um futuro onde o amor seja livre, sem barreiras e sem limites. Que a história deles nos inspire a construir um mundo onde o amor seja a força que move a humanidade, e não a política, a ganância ou o ódio. Que a história deles nos inspire a lutar por um mundo onde todos possam amar e ser amados, sem medo, sem julgamentos e sem preconceitos. Que a história de Eduardo e Gabriel nos inspire a lutar por um futuro onde a liberdade de amar seja um direito universal e onde a diversidade seja celebrada e respeitada. Que a história deles nos inspire a construir um futuro onde o amor seja livre, sem barreiras e sem limites. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar deles. Lutaria, esconderia os desejos ou se entregaria completamente? Se você gostou, curta e compartilhe quando ninguém está olhando. E não se esqueça, trairagem é não se inscrever no canal.